Queridos, eu não quero falar de mais nada hoje, só de Jesus. Quero falar do seu amor. Mateus, Evangelho Levítico, capítulo de número 22. O Evangelho de Mateus é também conhecido como Evangelho Levítico, não porque Mateus se chamava Levi, mas em especial porque é o evangelho mais litúrgico dentre todos os evangelhos do cânon. Em que pese, dentre os quatro, né, evidentemente, em que pese o evangelho de Mateus seja o primeiro evangelho da nova aliança, ele não fora o primeiro a ser escrito, e sim o evangelho de Marcos. Interessante, né, porque são 3 os evangelhos sinóticos. Marcos escreveu primeiro. Alguns historiadores apontam que muito daquilo que fora escrito por Marcos fora de alguma forma copiado por Mateus e por Lucas. Entretanto, Marcos não conviveu com Jesus. E Mateus, sim. Mateus era um dos discípulos. Em que pese Marcos tem aí alguma breve convivência à distância, porque Marcos morava no cenáculo. Né? Em verdade, o cenáculo era o segundo andar da casa de Maria, mãe de João Marcos. Era como se fosse morar na cobertura em Ipanema. E ali, durante muito tempo, se tornou o local central de reunião, de culto da igreja. Mateus capítulo 22, a partir do verso 34. Assim diz a palavra. Vamos direto para o verso 41, queridos, para a gente poder remir o tempo, que eu tenho tanta coisa para falar de Jesus. Reunidos os fariseus, verso 41 e 42. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais, vós, do Cristo? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, entregamos a Ti esse momento de oração, entregamos a Ti, neste momento, as nossas vidas, o nosso espírito, que nós possamos ser um contigo nesta noite, que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, trazendo revelação, trazendo conhecimento, trazendo renovo espiritual, e que mais uma vez, através da leitura do Evangelho, através da pregação dessa nova notícia, Pai, de salvação, Deus, nós clamamos para que joelhos se dobrem e línguas confessem o Teu santo nome. Oramos por aqueles que aqui estão, mas também por aqueles que estão em seus lares. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Os amados irmãos, Jesus reúne os discípulos, e juntamente com os discípulos, a palavra de Deus diz que havia uma reunião de fariseus. E os fariseus, como muito bem os irmãos sabem, eram o grupo, dentre as castas judaicas, o mais religioso de todos. Os saduceus funcionavam como uma espécie de partido político. Era a divisão do grande Sanhedrin, da sinagoga, da grande sinagoga, né? E o Sanhedrin, o Sinédrio, era dividido entre saduceus e fariseus. Se há um grupo religioso que se assemelha ao que nós somos hoje, esse grupo que foi tão combatido por Jesus, que Jesus repetidamente os chama de hipócritas, entretanto, não há nenhum outro grupo dentre os judaizantes que se assemelhasse tanto ao que é a igreja hoje que os fariseus. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam em anjos. Os fariseus, assim como nós, sim. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Lembram que eles questionaram Jesus acerca da ressurreição? Como se daria o casamento? Os fariseus acreditavam, como nós. Enfim, há muitas semelhanças, só que ainda assim, muitas discordâncias
E nós estamos numa igreja que é cristocêntrica. Nós vivemos em nossos lares de forma com raiz cristocêntrica. Os nossos valores são cristocêntricos. A minha vida é pautada em valores cristocêntricos. A minha mensagem, a mensagem que é pregada neste púlpito, é uma mensagem cristocêntrica. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é uma mensagem, nos traz uma mensagem absolutamente cristocêntrica. Então eu vim falar de Jesus, porque Jesus questiona os fariseus e pergunta: olha, o que vocês acham do Cristo? Jesus perguntara: o que vocês acham de mim? O que vocês acham de mim como Mashiach esperado, como Christos? Não, Jesus perguntou: o que vocês acham do Cristo? Como se fosse uma outra pessoa. Tamanha era a falta de conhecimento daqueles ditos religiosos. Vejam que até o sumo sacerdote de Israel era fariseu. Tanto Caifás quanto Anás eram de linhagem farisaica. Eram os homens que se debruçavam ao conhecimento das sacras letras. E ainda assim, estavam diante do Messias e não o reconheciam. Queridos, se Jesus pergunta para mim o que eu acho dele, o que você diria se Jesus fizesse essa pergunta para você, queridos? Porque muitas vezes as minhas palavras entoam louvores, entoam cânticos de adoração, mas a minha vida aponta para um Cristo que é um estorvo. Aponta para um Jesus que traz para a minha vida uma forma de opressão. Mas, queridos, esse Cristo é a razão da minha vida, é a razão é a essência da minha fé, é a razão de eu estar aqui, é o que dá aso à minha existência. E se é Ele que me deu vida, 1 Coríntios capítulo 15, por que eu não sou testemunha? Por que eu não tenho sido testemunha? Se Ele é o primogênito da ressurreição, se Ele é o alfa e o ômega, Apocalipse capítulo 1, verso 8, se Ele é o soberano dentre os reinos da terra, por que eu não tenho sido testemunha dele? Por que eu não tenho sido testemunha dos seus feitos? Por que eu não tenho debruçado mais tempo de estudo, se Ele é o sumo sacerdote, se Ele é o autor da minha salvação, Hebreus capítulo 2, por que eu não tenho sido testemunha? Porque nas últimas, e exatamente a última frase de Jesus, quando Jesus estava sendo assunto aos céus definitivamente, ali ele é interpelado pelos discípulos. Jesus pregou sobre reino, queridos. O ministério de Jesus, durante 3 anos e meio, Jesus pregou sobre reino. Arrependei-vos, pois está próximo o reino. Tudo que Jesus buscar em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. Jesus anunciou o reino, um reino celestial, um reino que não é desse mundo. E quando Jesus estava pronto a ser assunto aos céus, os discípulos agora perguntam: Senhor, então é esse o momento? É esse o momento que o Senhor vai tirar Pilatos do poder, vai derrubar a família herodiana, e é esse momento que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus diz: olha, é como se Jesus estivesse dizendo assim: cara, estou há 3 anos e meio pregando para vocês, e vocês continuam achando que meu reino é desse mundo? Continuam achando que o reino que será restaurado será aqui? Mas aí Jesus diz assim: olha, não vos compete saber o tempo. Isso cabe exclusivamente à autoridade do Pai. E aí Jesus continua dizendo assim:
mas derramarei sobre vós poder. E sereis minhas testemunhas. Jesus me chamou para ser professor? Jesus me chamou para ser pregador? Jesus me chamou para ser cantor? Jesus me chamou para ser obreiro? Todas as coisas, queridos. No meu caso, menos cantor, mas o resto... Mas essencialmente, Jesus me chamou para ser testemunha. E eu conheço Jesus. Eu conheço a sua palavra. Mas eu tenho sido testemunha. Porque a palavra testemunha vem do grego makarios, que significa aquele que sofre, aquele que é perseguido. Mártire. Testemunha é mártire, queridos. Você acha que testemunha é aquele que... Jesus, certa vez, foi questionado por um príncipe. A Bíblia diz, algumas versões, príncipe, outras dizem um dos principais da sinagoga. Fato é que um homem chamado Nicodemos, um fariseu, um integrante do Sinédrio, ou seja, um dos principais, os integrantes do Sinédrio eram chamados de príncipe, os principais. Este homem foi ao lugar onde estava Jesus, à noite, para não ser reconhecido, e interrogou Jesus. Ele chegou diante de Jesus, bateu na porta de Jesus, Jesus abriu a porta, Jesus não derrubou as coisas, e quando Jesus abre a porta, ele fala assim: tu és mestre, eu sei. Isso já é uma confissão de fé, queridos. E ele diz assim: olha, porque ninguém poderia fazer o que tu fazes, se da parte de Deus não viesse. Aí Jesus interrompe: antes que você faça qualquer pergunta, eu vou te responder. Para ser meu discípulo, tem que nascer de novo. Do contrário, nem ver o reino vai ver. E aí ele já dá um passinho atrás. Eu imagino Nicodemos dando um pulinho para trás. Assim, peraí, nascer de novo? Aí Jesus: sim. Senhor, presta atenção. Como eu, sendo um homem velho, posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Jesus diz então: se não nascer da água do Espírito, não entra no reino, queridos. Não entra no reino. E Jesus começa a ensinar. E Jesus fala: olha, o vento sopra, não sabemos de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Jesus continua ensinando, e a palavra de Deus diz que em determinado momento, Nicodemos interrompe Jesus e diz: Senhor, entendi nada. Estou entendendo nada que o Senhor está falando. Nada. Eu não estou me comparando a Jesus, tá? Por favor. Mas um dia eu preguei aqui, queridos, já compartilhei isso. E eu preguei e achei que foi bênção, sabe? Sabe quando o Espírito te convence de que foi bênção, aí você pensa assim: poxa, de repente é o meu sentimento que me conduz ao erro. E a irmã, no final do culto, falou assim: missionário, que bênção, que palavra, estou emocionada. Eu falei: que bênção, irmã. Ela falou assim: eu não entendi nada, mas senti assim a presença. A partir dali eu comecei a refletir, porque há o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre a responsabilidade do pregador no conhecimento que é perpassado à igreja. E Deus cobra de mim, Deus cobra de você. Só que naquele momento Jesus diz para Nicodemos, quando Nicodemos diz: Senhor, estou entendendo nada que o Senhor está falando, depois de nascer de novo, o vento que sopra, vai para... O que é isso? E aí o que Jesus diz? Nós falamos coisas das quais conhecemos, mas testemunhamos daquilo que vivemos, daquilo que vimos, daquilo que presenciamos. Então, queridos, Deus te chamou para ser testemunha de Cristo. Deus tem propósito na sua vida. Assim, não basta... Eu sempre digo aqui que o conhecimento é libertador. João capítulo 8, verso 32. O conhecimento, ele me liberta. O conhecimento, ele me leva a um lugar
que sem ele eu não poderia estar. Mas eu digo algo mais profundo ainda, queridos. Só o conhecimento não é suficiente para eu viver um relacionamento intenso com Jesus. Eu só quero falar de Jesus, eu gostaria de falar tanta coisa de Jesus, queridos. Nós não teremos muito tempo para isso. Mas Jesus está descrito nessa palavra aqui, queridos. E Paulo diz em Romanos capítulo 15, que tudo que aqui foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo que aqui está revelado, foi revelado por uma razão. A razão é me levar a esse conhecimento do alfa e do ômega. Agora veja se o conhecimento é suficiente. Satanás conhecia a Bíblia? Eu vou dar um exemplo para ficar mais no campo daquilo que é mais palpável, mais palatável, para que nós também não sejamos comparados ao inimigo. Quem foi João Batista? Mateus capítulo 3, João capítulo 3, Lucas capítulo 3, João capítulo 1, Marcos capítulo 1, Malaquias capítulo 4, verso 5, a última profecia da antiga aliança, Deus diz que haveria de mandar um profeta, que traria uma mensagem, um anúncio, uma mensagem que faria suficientemente poderosa, que faria converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que haveria salvação. E a Bíblia se cumpre essa palavra na figura de João Batista. João Batista é ou não é alguém importante, queridos? E esse homem pregou o evangelho, e esse homem anunciou, e ele dizia, arrependei-vos, pois está próximo. Ele disse, olha, desse homem eu não sou digno de desatar os nós de suas sandálias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno de batizar. E esse homem é escolhido por Jesus para ser batizado nas águas do Jordão. Jesus é batizado por João Batista. João capítulo 3. Lucas capítulo 7. Poucos meses depois, Jesus está saindo de Cafarnaum, e ele, ao contrário da maioria das vezes que ele decide ir para Jerusalém, margeando o Jordão, desta feita, com um propósito especial, ele vai pela terra da Samaria, e desvia um caminho, ainda na terra de Samaria, ele sobe a um pequeno monte, onde ali ele realiza um milagre, ele ressuscita, queridos, o meu Jesus ressuscita mortos. O meu Jesus ressuscita mortos. Como não estar apaixonado por um homem que ressuscita mortos? E Jesus então ali entra naquele pequeno vilarejo chamado Naim, e ele cura ali, restaura, traz à vida o filho de uma viúva. Quando ele sai dali, aquela notícia corre por toda a Judéia. Algumas pessoas que viram aquele milagre correram na frente. Jesus estava caminhando para a Judéia. E quando Jesus passa próximo ao lugar que nós conhecemos como Vale da Sombra da Morte, aquela estrada que passa pelo deserto e liga Jericó a Jerusalém, João Batista envia seus discípulos para falar com Jesus, para levar a Jesus uma pergunta. Que pergunta é essa? Lucas capítulo 7. Senhor, nós viemos aqui amando de João Batista para perguntar se é o Senhor mesmo, né? Sabe, essa história de Messias, é o Senhor mesmo. A gente precisa saber. João Batista está lá, agoniado, querendo saber se é o Senhor mesmo, ou se nós temos que esperar ainda outro profeta. É sobre o Senhor que as Sagradas Letras falam? Ou o Senhor é apenas mais um? João Batista, queridos. Agora eu lhe pergunto, somente o conhecimento basta?
Abra sua Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8. Eu gosto muito do Evangelho de João. O Evangelho de João é chamado Evangelho Divinal. Nenhum evangelho fala tanto dos milagres, aponta Jesus como Deus o tempo inteiro, né? Diferentemente dos outros evangelhos, é um evangelho diferenciado. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 8. Para abreviar um pouquinho, o texto é muito longo. Eu quero ler, nós vamos passear na Bíblia, tá, queridos? Eu quero ler com você a partir do verso 53. Se você não tem Bíblia em mãos, não tem problema, só presta bastante atenção nesse texto. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 53. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois os judeus ainda não têm 50 anos e viste Abraão? Verso 58, respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus disse, quando Abraão saiu da tenda e olhou as estrelas do céu, ele me viu e se alegrou e se regozijou. Peraí, você não tem 50 anos. Como pode ter visto Abraão? E ele disse, eu sou. Jesus está dizendo assim, olha, eu sou. Eu tenho autoridade para dizer que eu sou. Eu sou a fonte que jorra para a vida eterna, João capítulo 4, João capítulo 5. Eu sou o pão da vida, João capítulo 6. Eu sou a luz do mundo, João capítulo 7. Eu sou o maná, eu sou a videira verdadeira, João capítulo 15. Queridos, Jesus estava dizendo assim, com toda a autoridade, eu sou a ressurreição e a vida, João capítulo 11, porque eu sou. Eu sou. Jesus estava dizendo assim, olha, eu sou hoje, e eu era antes, e eu continuo sendo, e depois desse tempo, eu serei. Jesus está dizendo assim, olha, tudo que vocês viveram até agora, tudo que foi escrito, foi por mim, foi para me revelar, foi para me anunciar, foi para cumprir um plano de salvação, que só existe por mim, porque eu sou, não apenas um dos caminhos, eu sou o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, eu sou o mediador. O único mediador. Então, queridos, eu posso vir a esta igreja, a este púlpito que, imaginem os irmãos devem conjecturar e devem ter mais conhecimento do que eu sobre a responsabilidade que é vir a este local. Então, se eu puder não perder tempo com coisas que não edificam, queridos, eu quero pregar Jesus, eu quero anunciar Jesus, eu quero a cada dia mais me apaixonar por Jesus, eu quero saber sobre a vida de Jesus, eu quero saber sobre os gostos de Jesus, sobre as vontades, os desejos de Jesus, eu quero saber se Jesus
gostava de sorvete. Eu quero saber se Jesus assistia Netflix, quais as séries. Eu quero saber tudo de Jesus. Eu quero saber se Jesus nasceu em Belém, eu quero saber se ele foi para o Egito com sua família, se depois ele retornou com o objetivo de ir para a Judéia, mas sua família o levou para Nazaré. Eu quero saber se ele foi batizado no Jordão, se ele tem irmãos, irmãs, quem são os seus pais, se ele foi depois para Cafarnaum e fez da casa de Pedro o quartel-general da igreja. Eu quero saber quantas vezes ele foi para Jerusalém. Eu quero saber de que forma foi o sacrifício vicário substitutivo de Jesus. Eu quero saber aonde ele foi crucificado. Eu quero saber o local exato onde ele venceu a morte. Porque eu estou falando de Jesus. E se há algo mais importante que Jesus, se é a razão da minha existência, se nós estamos numa igreja que é cristocêntrica, eu me recordo quando Moisés fora chamado por Deus, e Deus falou assim: olha, vai lá, Moisés, vai que eu te capacito. Não, eu não consigo falar direito, tenho a língua presa, não sei o que Moisés disse. Ele só disse: olha, Senhor, não conta comigo não, leva Arão. Arão é bonitão, sabe se expressar, o povo vai confiar nele, em mim ninguém vai acreditar. Moisés, vai lá. Mas, Senhor, o povo não vai acreditar. O que eu digo para eles? Diga que o eu sou, o eu sou, te enviou. E agora Jesus está dizendo assim: olha, sou eu. Fui eu. Desde o princípio, era eu. Vocês não perceberam? Derrubei de novo, até acredito. Olha a fé do missionário, ele já leva e fica com ela na mão, assim, para eu não derrubar. Jesus estava dizendo: sou eu desde o princípio. Era eu o tempo inteiro. Vocês não perceberam? Era eu. Sabe quando Deus disse haja luz? Era eu. Eu era o haja. Eu era o verbo da criação. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O que é o princípio? Qual é a primeira palavra da Bíblia, queridos? Qual é a primeira palavra da Bíblia? Bereshit, no princípio. No princípio. Jesus está dizendo assim: lá, no princípio, na primeira palavra da Bíblia, antes que se formassem céus e terras, era eu. Eu estava lá. Desde o princípio era eu. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso 14, que eu gosto muito. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Jesus certa vez disse aos seus discípulos assim: olha, examinai vós as Escrituras e julgai encontrar nelas, João capítulo 5, verso 39, julgai encontrar nelas a vida eterna. Porém, essas palavras testificam, são testemunhas de mim. Jesus está dizendo para os seus discípulos: vida eterna só em mim. Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 24, Jesus dá um ensinamento para os fariseus, dizendo: olha, não sejais como nécios, tardos de coração, acreditais na palavra dos profetas. Por quê? Porque os profetas falam de mim. Eles não tinham a nova aliança, o Novo Testamento escrito, eles só tinham a antiga aliança. E Jesus está dizendo: olha, tudo que foi escrito fala de mim. Queridos, nós falamos muito de profecias. A Bíblia é um livro de profecias. De Gênesis a Apocalipse, é um livro de profecias. É um livro de verdades, é um livro... Mas a profecia central é Cristo.
Gênesis capítulo 3,15 fala que Jesus viria da semente de mulher. Gênesis 12, da linhagem de Abraão. Gênesis 49, da tribo de Jacó, da tribo de Judá. Queridos, há uma série de profecias bíblicas que vão destrinchando tudo aquilo que aconteceria no porvir. Para que eles crescem, eu sempre digo assim, olha, pela minha visão humana, não é possível ler as Sagradas Escrituras e não se entregar a Cristo, e não se apaixonar. Mas é possível. Nós temos visto que é possível. Ainda que o Salmo 41 fale que Jesus seria traído, ainda que o Salmo 22 fale que ele seria crucificado, ainda que o Salmo de número 14, dizendo expressamente que ele venceria a morte no terceiro dia, queridos, a antiga aliança fala de Jesus. E a gente fala que a gente pensa que o Evangelho fala de Jesus. Não! A antiga aliança fala de Jesus, o foco é Jesus, o assunto é Jesus. Jesus era a coluna de fumaça, ele era a nuvem. Jesus era a rocha que vertia água para a vida eterna, no deserto, para saciar a sede. Jesus era o tabernáculo de Êxodo 25, ele era o templo de Davi, de 1 Reis capítulo 6. Tudo aponta para Jesus, todos os elementos do templo, até a cortina, a bacia de bronze, a bacia de purificação, tudo, a menorá, a mesa, a propiciação, a arca da aliança, os elementos que estavam dentro tudo aponta para Jesus, até a cortina, até os fios, até os ganchos que prendiam a tenda no chão. É Jesus, queridos. É por Ele que estamos aqui. É a razão da nossa existência. É o que nos move. É o que me permite respirar. E sim, eu estou apaixonado por Jesus. Saber que eu imagino Paulo quando vê Jesus em Atos 9, quando ele cai do cavalo e ele vê Jesus. Mas eu tenho que entender que ao tempo que Jesus estava lá em Atos 9, ele também era o quarto homem da fornalha em Daniel capítulo 3. Era Jesus. Em todo o tempo, era Jesus. Para pôr um fim nessa religião sórdida do cristianismo, dessa religião que nasce no Oriente, o imperador Domiciano assume em 81, depois do ano dos 4 imperadores, depois da dinastia Júlio-Claudiana, né? Com Augusto, com Tibério, com aquele da sandalinha, como é que é o nome aquele da sandalinha? Nero foi o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana, antes de Nero. Cláudio, e aí entre Cláudio e Tibério, Calígula. Enfim, assume os 4 imperadores, é o chamado ano dos 4 imperadores, depois assume Domiciano, já na dinastia dos Flávios, né? E Domiciano era filho de Vespasiano, que foi imperador antes dele, o 4º imperador daquele ano dos 4 imperadores. Em seguida assume Tito, que era irmão de Domiciano. Domiciano assume com a morte de Tito, no ano 81, e o evangelho cresce absurdamente com perseguições inenarráveis. Qual foi, então, a saída, a grande ideia genial de Domiciano para pôr fim no evangelho e na igreja cristã? Exilar João na ilha de Patmos. Quem era João? Era o último dos apóstolos. Bom, exilando João, põe o fim à religião cristã. E ele é exilado na ilha de Patmos, numa pequena ilha do Dodecaneso grego, no mar Egeu.
E ali ele permanece. Por aproximadamente 18 meses. Ele é enviado para lá no ano 95, no início do ano 95, só que no segundo semestre do ano 96, o imperador morre. Só que nesse pequeno fragmento de 18 meses, quem aparece na ilha de Patmos? Jesus. Então Jesus é o eu sou do Antigo Testamento. Jesus é o eu sou da Nova Aliança. Mas Jesus também é o eu sou do tempo do porvir, queridos. Do tempo da glória. Amém. E João ouve aquela voz, ele se vira e ele tem a imagem de um homem com cabelo e com a face, com a cabeça branca como a alva, e da sua boca saiu uma espada de fogo, o seu bronze tinha uma cinta de ouro, os seus pés eram com um bronze polido. João fica impactado com aquela visão. E Jesus diz, olha, escreve aí, mano, que eu vou te contar uma história muito legal, vamos escrever cartas, sabe, cartinhas de amor, vamos escrever para as igrejas todas daqui mesmo. Eles pensam que vão matar o evangelho, mas a gente vai escrever carta, vai mandar e-mail, Facebook, tudo, tudo. E aí Jesus foi para as redes sociais e começou a mandar aquelas cartas do Apocalipse. E aquelas cartas estão aqui hoje, queridos. Porque rede social, sabe como é que é, né? Chega em tudo quanto é lugar, queridos. A gente está aqui, podendo folhear essas cartas. E aí Jesus estava ali na ilha de Patmos. Aí Jesus vira para João e falou assim, agora acabou a brincadeira, João. Eu vou te levar para a glória. Vamos lá comigo. E a Bíblia diz que João foi levado em espírito, em visão para a glória. E ele chegou lá e ele viu o templo, e viu os 24 anciãos, e os 4 seres viventes, e ele viu no templo, o Todo-Poderoso, com um livro na mão, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e naquele momento João cai no chão, pranteando desesperadamente. Por quê, queridos? Porque disse João, porque ninguém, no mundo inteiro, foi encontrado digno de abrir o livro e tirar os selos e me outorgar e nos outorgar a vida eterna. João cai no chão desesperadamente. Você é o fim. Acabou. Nisso a Bíblia diz que um dos seres viventes, um dos anciãos, um daqueles 24 anciãos, chega em João, mano, levanta aí. Porque o leão da tribo de Judá é poderoso e é digno de abrir o selo, de abrir o livro, tirar os selos e outorgar a essa igreja vida eterna para todo sempre.